Bom dia, vamos estudar a palavra de Deus? Nosso texto de hoje é a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 6. Abra sua Bíblia aí, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 6. Vamos ler este texto das Sagradas Escrituras? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos orar para que Deus nos ajude nesse estudo de hoje? Ó Senhor, nós glorificamos ao Teu nome pela oportunidade de poder estudar a Tua palavra. Agora pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, aquele mesmo que inspirou os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos, inspirou a João, que escreveu o texto que nós vamos estudar hoje, que este mesmo Espírito, ó Pai, nos ilumine para entender a Tua palavra e aplicá-la na nossa vida. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos começar o estudo de hoje com a seguinte pergunta. Não julgueis é uma frase muito usada por aqueles que observam pessoas notando o erro de outras. Então, quando alguém emite a sua opinião, quando alguém fala a respeito do comportamento errado de outra pessoa, em diversos contextos, geralmente os cristãos e aqueles que conhecem algum texto da Bíblia vão utilizar esse texto para discordar. Eles dizem, olha, não julgueis. A gente não pode julgar as pessoas. A gente não pode dizer se uma pessoa está certa ou está errada no seu comportamento, porque só Deus pode julgar. Mas será que isso é verdade? Será que realmente nós não podemos julgar? Isso nós vamos aprender hoje através desse texto e outras coisas também nós vamos aprender através desse texto inspirado das Sagradas Escrituras. Antes, porém, é necessário que, como de costume, a gente faça uma recapitulação, sempre relembrando aquilo que a gente está estudando. Nós estamos na terceira parte dessa primeira carta de João, cujo tema é Vivendo como Filhos de Deus. E nós já estudamos aí 3 partes desta carta. A primeira parte nós estudamos sobre a adoção, o fato de Deus ser pai daqueles que o aceitam em Cristo Jesus. Nós falamos um pouco sobre a primeira característica dos filhos de Deus, que é renunciar ao pecado. Depois falamos um pouco sobre a segunda característica dos filhos de Deus, que é guardar os mandamentos de Deus. Os filhos de Deus devem guardar os seus mandamentos. E hoje, se o Senhor permitir, até o final deste estudo, nós estudaremos mais uma característica, que aqueles que são filhos de Deus devem rejeitar o mundanismo. Só que este mundanismo, diferente da seção anterior que nós estudamos também sobre o mundanismo, como característica daqueles que andam na luz, diferentemente nesta seção, o mundanismo está entrelaçado com outro elemento mundano, que é o que são os falsos profetas e as falsas mensagens e aqueles que os ouvem. João então considera os falsos profetas, as suas mensagens e aqueles que os ouvem como fazendo parte do mundo, como sendo elementos mundanos do mundo, elementos dos quais nós devemos fugir ou devemos rejeitar. Então, sobre isso que nós vamos tratar hoje. Lembrando que esta sessão ela tem um tema bastante parecido com a sessão que está no capítulo 2, versículo 12 até o versículo 17, que nós estudamos, e você pode acessar o vídeo aí no canal da igreja, você pode ver o estudo dessa sessão, dessa perícope da palavra do Senhor. Bom, para entender o que João vai falar aqui, é necessário que a gente entenda que
Nós vamos falar ainda mais sobre isso nas aplicações, mas já adiantando, é necessário que a gente entenda que na época da igreja primitiva, muitas pessoas diziam ter revelações, visões, sonhos e diziam falar em nome de Deus. Aparentemente é esse o problema que João quer trabalhar aqui. Provavelmente esses falsos mestres, se era realmente uma semente do gnosticismo, eles estavam alegando ter um conhecimento maior, eles estavam alegando ser iluminados e ter um conhecimento maior do que os dos apóstolos, e é muito possivelmente que eles alegavam receber da divindade uma revelação superior. Então a igreja primitiva teve que lidar com estes problemas. Pessoas que se dirigiam à igreja dizendo que falavam em nome de Deus, porque tiveram sonhos, revelações, visões e assim por diante. Veja, não é muito diferente do nosso contexto, por isso acredito que esse texto aqui vai poder nos ajudar, juntamente com todo o contexto da Escritura, a entender algumas verdades a respeito disso. Então vamos ao nosso texto. Esse texto não tem muitas dificuldades gramaticais, por isso a gente vai analisar o texto todo rapidamente e nós já vamos passar posteriormente para as aplicações com as quais nós poderemos aí, então entender um pouco melhor estas questões que este texto nos ensina em termos de aplicações. Bom, o texto diz aí, como vocês podem ver no versículo 1, amados, não deis crédito, veja que é um imperativo presente. Eu vou falar um pouco mais sobre a importância desse imperativo presente, porque no texto grego existem vários tipos de imperativos. E cada tipo de imperativo, que a imperativo pode ser uma ordem, um pedido, um apelo, dependendo do modo como esse imperativo se apresenta, se ele está no presente, ou outro modo com o qual ele se apresente, ele significa algo, ou ele destaca, dá um tipo de ênfase. Então este é o imperativo presente. João está dizendo, olha, não deis crédito, não acredite em qualquer espírito. Ou seja, não acredite, não está falando aqui de espírito no sentido de alma penada, não é nada disso aqui, tá? Qualquer espírito aqui, não acredite em qualquer pessoa que fale em nome de Deus, ou que fale que recebeu uma mensagem de Deus. Não acredite em qualquer pessoa que diz isso. Antes, aí ele vai dar outro imperativo, só que no sentido positivo, né? Antes, provai, mais um imperativo, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, aqui ele está falando o que é provar, o que é não dar crédito ao espírito e o que é provar o espírito. É testar para ver se o profeta que está falando uma mensagem, aquele que diz estar falando uma mensagem de Deus, provar para ver se essa mensagem é genuína, para ver se essa mensagem é verdadeira. Como eu disse, estes falsos mestres naquela época estavam reivindicando falar da parte de Deus. E a mensagem deles contrariava a mensagem de João. O João está aqui corrigindo a igreja, exortando a igreja a que tome cuidado com isso. Bom, isso nos mostra que nem a fé e nem o amor cristão são indiscriminados, ou seja, são ilimitados, não tem nenhuma limitação. Pelo contrário, o crente ele deve ser crente, mas isso não significa que o crente, o cristão, tem que acreditar em qualquer coisa. Por isso nossa fé tem um limite, no sentido que nós devemos acreditar nas coisas que são de Deus. Não devemos dar crédito em toda e qualquer pessoa que se apresenta em nome de Deus e diga trazer uma mensagem em nome de Deus. Então, a fé cristã, ela tem, ela não é indiscriminada, não deve ser uma crença que é voltada a qualquer tipo de coisa que aconteça. O amor cristão também é assim. Nós vamos falar numa perícope posterior sobre essa questão do amor. O amor ele não é ilimitado no sentido de que nós devemos amar tudo. Pelo contrário, o próprio João nessa carta mesmo, ele disse para os seus, né? Para os seus, aqueles que receberiam a carta, ele disse: não ameis o mundo. Então tem algumas coisas que nós não devemos amar. O mundo no sentido dos desejos do mundo, a pecaminosidade do mundo. Então, mesmo o amor cristão, ele é controlado pela moral divina, pela lei divina. Isso nós vamos, se o Senhor permitir, trabalhar um pouco mais nos próximos estudos. Mas, não somente João, em toda a Escritura, Deus ele fala para as pessoas não serem ingênuas. Os seus filhos não devem ser ingênuos, porque existem muitos falsos profetas no mundo. Eles sempre existiram, na verdade. No Antigo Testamento também, espíritos enganadores que procuraram sempre enganar o povo de Deus. Então, para vocês terem uma ideia,
Em Provérbios capítulo 14, versículo 15, diz o seguinte: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Quer dizer, a pessoa ingênua, e essa ingenuidade aqui é uma ingenuidade pecaminosa, não é inocência. A pessoa ingênua, ela acredita em tudo que falam. Inclusive, no nosso contexto, no contexto da época que João está trabalhando aqui, inclusive se a pessoa falar em nome de Deus, falar que Deus que mandou falar aquilo. Vejam só, Jeremias 29:8 diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Então, mesmo lá no Antigo Testamento, que o ofício profético talvez fosse até mais claro, haviam profetas verdadeiros e profetas falsos. Jeremias passou um bom tempo de sua vida pregando que o povo ia ser levado ao cativeiro. E os profetas falsos diziam que o povo não ia ser levado no cativeiro pela Babilônia. Eles diziam ter sonhos, revelações, visões, só que esses sonhos, revelações e visões eram de acordo com a vontade do povo e não de Deus. Veja que no próprio cativeiro na Babilônia, numa carta em que Jeremias, inclusive é este texto aqui, numa carta em que Jeremias envia para a Babilônia, porque Jeremias não foi levado para a Babilônia, ficou em Jerusalém, é dito para que o povo não confiasse nos falsos profetas. Veja, mesmo dentro do contexto babilônico em que a palavra de Deus dita pela boca de Jeremias se cumpriu claramente, ainda assim levantavam-se falsos profetas profetizando coisas humanas, né, que não eram da vontade de Deus, profetizando coisas desse tipo para o povo. Acompanhe a leitura do versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, João, ele afirma aqui algo bastante forte, que as fontes espirituais para as mensagens que os seres humanos falam só podem ser duas. Ou a mensagem que alguém está falando é de Deus, ou a mensagem que alguém está falando não é de Deus, ou seja, é de Satanás. Por isso ele diz, todo espírito que confessa, e confessar aqui é um verbo que está no presente do indicativo, e não está falando, portanto, de uma ação isolada no passado de alguém que confessou Cristo uma vez. Não, a ideia aqui é de alguém que confessa, que continua confessando. A ideia aqui é de um tempo frequente, habitual, né? De uma ação habitual, frequente. Então, aquele que está confessando, todo o espírito que está confessando a Jesus, claro que ele está falando aqui dos profetas, né? Então, é como se ele dissesse, todo profeta que profetiza realmente a respeito de Cristo, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, este é de Deus. Então, não havia como um profeta ser um profeta de Deus se ele não reconhecesse uma verdade doutrinária importante que é a humanidade de Jesus Cristo. Essa é uma verdade, um pressuposto fundamental do cristianismo. Então, João aqui está dando uma espécie de teste doutrinário. Aquele que diz falar em nome de Deus, que diz trazer uma mensagem em nome de Deus, não pode, nessa mensagem, ferir aqueles pressupostos fundamentais dos primórdios do cristianismo. João apela para aquilo que ele recebeu de Cristo. Ele recebeu de Cristo. Esses falsos profetas estavam profetizando coisas que eles não receberam. Isso veio, na verdade, isso teve origem demoníaca. E é muito interessante o fato do verbo aqui, veio em carne, esse verbo veio, está no perfeito, que é uma ação realizada no passado cujos resultados permanecem, significando que Jesus não só veio em carne no passado, Jesus ainda é 100% ser humano. A Bíblia aponta para essa doutrina de que Jesus se tornou carne em um momento da história e continuará sendo um ser humano 100% homem, 100% Deus, para sempre. Isso está dentro do ensino correto da natureza, da obra de Jesus Cristo. Veja, esse teste que João dá aqui é um teste cristológico. Interessante isso. Isso nos ajuda até nos testes quando nós vamos, por exemplo, avaliar alguma religião. Essa religião é verdadeira? Ela diz ser verdadeira? Ela diz seguir a Cristo? O que ela pensa sobre Jesus? Ela nega que Jesus é um ser humano? Ela nega que Jesus é Deus? Ela nega as duas naturezas em uma pessoa? Ela nega a Trindade?
Então, se essa religião nega estas coisas, então nós sabemos que não é a religião que Cristo pregou, não é a religião verdadeira. João ele dá estes testes, né, estes critérios de avaliação para que as pessoas pudessem saber diferenciar o verdadeiro do falso. Versículo 3. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Veja que interessante. Todo que não confessa a Jesus. A palavra confessar aqui tem um sentido de concordar, de falar a mesma coisa. Então, a ideia é concordar, é aceitar a verdade de que Jesus veio em carne. Esta expressão veio em carne, que aparece no versículo 2, ela também aparece neste versículo em algumas traduções, porque alguns manuscritos trazem essa expressão veio em carne. O manuscrito que foi usado para fazer a nossa tradução, a Revista Atualizada, não traz essa expressão. Mas veja, isso não modifica em nada o sentido, porque fica claro aqui que João está se referindo àquilo que ele disse anteriormente, que todo espírito que não confessa a Jesus, ou seja, que Jesus veio em carne. Este não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Então veja, esse espírito está contra Cristo. E o espírito do anticristo, que é uma pessoa que há de se manifestar, mas este espírito de engano já está presente no mundo. João faz questão de destacar isso. Ele diz, versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então veja que João começa a associar a falsa mensagem, os falsos profetas, com o mundo. Então existe isso no pensamento de João. Deus, os seus filhos, Jesus, a verdade. Do outro lado, o diabo, os seus filhos, os falsos profetas, o mundo. Então os filhos de Deus e o mundo são coisas antagônicas, coisas que não se podem misturar. Lembrando que o mundo aqui não é a natureza, não é o mundo criado somente. Diz respeito a tudo aquilo que é contra Deus. É o sistema filosófico e ideológico do mundo que é contra a vontade de Deus. Os seus prazeres, os seus pecados, tudo aquilo que vai contra Deus. Bom? Versículo 5. Eles procedem do mundo. Os falsos profetas procedem do mundo. Por essa razão, falo da parte do mundo e o mundo os ouve. João está começando a destacar aqui não somente o profeta que prega a mentira, mas aquele que ouve. Aquele que ouve também não é inocente. Ele ouve porque ele é do mundo. Ele ouve porque ele pertence ao mundo. E aí ele vai destacar isso de uma forma mais enfática no versículo 6, onde ele diz: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem é de Deus ouve as coisas de Deus. Quem não é de Deus ouve as coisas do mundo. E veja, ouvir as coisas do mundo não é só ouvir uma mensagem pagã de ateísmo. O texto aqui está falando de uma mensagem, entre aspas, com um invólucro, com uma roupagem cristã. Só que era uma mensagem mundana, porque negava um princípio fundamental do cristianismo. Jesus também disse isso quando ele diz em João 10, 26 e 27, ele diz o seguinte: mas vós não credes, ele fala para os religiosos, para os fariseus, né? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Bom, este é o nosso texto e eu quero trazer aqui duas lições principais para todos vocês. A primeira lição, eu quero trazer com uma pergunta: nós podemos julgar? Claro que se você é um leitor atento, você vai perceber que o que o João está pedindo, na verdade, é para que as pessoas da igreja julguem os falsos profetas, julguem no sentido de avaliar. Mas vamos tentar entender melhor isso. Podemos julgar? A primeira coisa que nós devemos entender é o que é julgar. Quando a Bíblia fala de julgamento, o que a Bíblia está querendo dizer? Bom, na língua portuguesa, julgar, o dicionário da língua portuguesa diz que julgar é decidir algo na qualidade de juiz ou árbitro. É pensar, supor, avaliar, emitir uma opinião, reputar, considerar. Então, se a gente pegar esse sentido do dicionário e a gente se perguntar, será que eu posso decidir algo se alguém me colocar como juiz de alguma coisa? Se você é colocado como árbitro de futebol, você pode decidir? Você tem o direito de decidir o que é certo, o que é errado ali em termos
dentro das regras do futebol? Ou um juiz no tribunal, que tem a função de ser juiz e de decidir, ele pode julgar de acordo com determinadas leis pré-estabelecidas? Sim, claro. Eu posso pensar, supor, eu posso avaliar, emitir opinião, considerar? Claro que posso. Então, veja, se a gente se perguntar se a gente tem o direito de fazer essas coisas, se a Bíblia nos dá, nos deixa, ou nos dá a liberdade de julgar, no sentido de avaliar, no sentido de pensar, de ter opinião, é óbvio que sim. Então por que as pessoas dizem não julgueis, né? Interpretando um texto errado, de forma errada, um texto que Jesus disse uma verdade e as pessoas interpretam de forma errada, nós vamos trabalhar um pouco com esse texto também. Mas, partindo do princípio do significado do dicionário, é óbvio que nós podemos julgar. Agora vamos para as duas palavras no texto grego que são geralmente traduzidas como julgar. Então a primeira é essa dokimazo, que significa aprovar, quer dizer, testar alguma coisa, né, para poder aprovar, examinar, experimentar, discernir. Então este termo é um termo que vem de um substantivo, que é dokimos, que era o nome dado àquelas pessoas dos tempos de Jesus que avaliavam as moedas verdadeiras em relação às moedas falsas. Então eles faziam uma avaliação da moeda e diziam, não, essa moeda aqui é verdadeira, ou essa moeda é falsa. Bom, então aqui tem um sentido de você avaliar para fazer um julgamento em relação a uma opinião. Ora, nós podemos fazer isso? Sim, pois essa palavra ela é usada várias vezes nas Escrituras. Eu coloquei pelo menos 3 textos em que essa mesma palavra é usada. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, 28, essa palavra é usada no sentido de que nós temos que examinar a nós mesmos. Nós temos que julgar a nós mesmos. Quando o apóstolo Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo antes de participar da ceia. Então, então nós podemos fazer um tipo de julgamento, de exame. Tiago 1,3 diz que a nossa fé deve ser testada, deve ser examinada a fim de ser aprovada. Deus faz isso conosco. E o próprio João, no texto que nós lemos, capítulo 4, versículo 1, diz para que os profetas sejam examinados, para que a gente não creia em todo qualquer espírito, mas para que a gente julgue, avalie, para que a gente examine, experimente de acordo com critérios para ver se aquilo ali é verdade ou mentira. O outro termo usado no texto grego é crino, que tem um sentido mais legal, um sentido de judiciário, né? De decidir e emitir uma opinião a respeito de uma coisa, se ela é certa ou errada. Mas ainda nesse sentido, nós podemos julgar. Por exemplo, essa mesma palavra é usada em 1 Tessalonicenses, versículo 5:1, se referindo às mensagens, dizendo o seguinte, olha, não desprezeis as profecias, as mensagens, mas examinai tudo e retende o que é bom. Quer dizer, julgue para ver, faça uma avaliação daquilo que é bom, tire aquilo que é ruim e fique com aquilo que é bom. Então veja, nós podemos fazer isso. O próprio Cristo diz em João 7,24, que é o texto que eu coloquei aí, ele diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Quer dizer, nós devemos fazer um exame das coisas segundo os critérios que Deus estabeleceu. Veja que Paulo usa essa mesma palavra em 1 Coríntios 2,15, falando do homem espiritual que julga todas as coisas. Ou seja, aqueles em quem o Espírito Santo está operando tem capacidade para fazer exames da verdade em relação à mentira. Isso que Paulo diz no capítulo 2 de 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, ainda, capítulo 5, versículo 12, Paulo fala de um problema que estava havendo na igreja e fala para a igreja julgar aquele problema, ou seja, examinar e dar um veredito em relação àquele problema. Ele diz, julgai vós os de dentro. 1 Coríntios 14, 29, no contexto de mensagens que eram ditas dentro da igreja, Paulo fala que os profetas deveriam profetizar um após outro e a igreja deveria julgar. Veja, então, vários textos da Escritura apontam para nós a conclusão de que é claro que podemos emitir uma opinião, julgar entre o certo e o errado, avaliar mensagens, pessoas e assim por diante. Na verdade, essa carta toda de 1 João foi escrita para que a igreja tivesse ferramentas para que pudessem discernir entre o verdadeiro e o falso. Se nós não podemos emitir uma opinião ou um exame daquilo que é verdadeiro ou falso, então, por que esses textos todos da Bíblia nos indicam isso? Então, de fato, nós podemos. Outra pergunta que nós devemos fazer dentro dessa aplicação ainda é, podemos avaliar tudo? Quer dizer, nós temos a capacidade de julgar qualquer coisa? Aí a resposta é não. Tem coisas que nós não temos capacidade de avaliar. Aquilo que
Deus nos deu para que avaliássemos de acordo com a Escritura, nós temos possibilidade de avaliar. Algumas coisas nós não temos possibilidade de julgar, provar, testar, experimentar. Por exemplo, em Hebreus 3:9 diz que o povo tentou a Deus no deserto. É esta mesma palavra, julgar. O povo tentou a Deus no sentido de que colocou Deus à prova. Vamos ver se esse Deus é Deus mesmo, né? Vamos experimentar. Eles perturbaram muito ali a Moisés e por isso eles não entraram na terra prometida. Então, nesse sentido, claro que esse tipo de julgamento nós não podemos fazer. Podemos julgar a Deus, né? Não podemos fazer isso. Outra coisa que nós não podemos fazer é julgar alguma coisa que está além da nossa capacidade. Então veja, ninguém tem a capacidade de dizer, assim, em absoluto, se uma pessoa é salva ou não. O livro da vida não está na nossa mão. Nós não temos essa capacidade. Nós podemos, é claro, fazer avaliações e dizer, olha, tal pessoa tem muitos frutos, muitos indícios de que teve um encontro com Cristo. Ou muitos indícios de que não teve um encontro com Cristo. Mas dizer se naquele momento, naquele instante, aquela pessoa exatamente não é salva, isso fica difícil para nós. Então, nós não temos capacidade de avaliar tudo. Deus não nos deu essa capacidade de avaliar tudo. E uma outra pergunta que nós podemos fazer, dentro dessa questão de que se podemos julgar, que nós sabemos que é sim, né? É como avaliar, como fazer as avaliações da vida, diferenciar o erro da verdade. Então, Jesus nos apresenta o fato de que nós devemos avaliar segundo a reta justiça, em João 7:24. E alguns desses critérios são oferecidos pelo próprio João nessa carta que nós estamos estudando. Por exemplo, o critério doutrinário, né? Se uma mensagem fere a doutrina da Bíblia, nós devemos rejeitar. O critério moral, a questão da vida de quem se diz profeta de Deus, a vida moral e a vida fraternal, se a pessoa vive no amor ou não. Estes são os testes que João estabeleceu para aquela igreja. Outra coisa, nós não devemos julgar de forma hipócrita e injusta. É isso então que Jesus está proibindo em Mateus 7:1, quando ele diz: não julgueis para que vocês não sejam julgados. E ele diz num contexto para que não adianta nada você dizer que uma pessoa está fazendo alguma coisa errada se você está fazendo coisa pior. Então tira primeiro a trave do seu olho e depois vai corrigir a pessoa. Então, em momento nenhum, Jesus está proibindo na Escritura de fazermos julgamentos em relação a verdades, termos doutrinários de comportamento e assim por diante. O que ele está dizendo é que não devemos fazer isso de modo injusto ou hipócrita. E devemos primeiramente reparar os nossos erros para depois sim fazer uma avaliação mais clara em relação àquilo que estamos avaliando. Outra coisa que a Escritura diz é que a nossa avaliação sempre deve ser feita com humildade e amor. Gálatas 6:1, o contexto é a avaliação de um irmão que pecou. Então, o irmão pecou, nós devemos avaliar isso, considerar, decidir, né? Ele pecou ou não, né? A igreja deve decidir isso com amor, não querendo que a pessoa caia, mas com mansidão, com amor, a fim de que essa pessoa se recupere. E uma outra questão é que nós não devemos, biblicamente, né, a Bíblia aponta este outro modo, nós não devemos nunca julgar, fazer avaliações, especialmente de coisas importantes, levando em consideração só as nossas preferências pessoais. Porque eu gosto. Né? Isso aconteceu na igreja de Corinto. O capítulo 1 de Corinto até o capítulo 4, o apóstolo Paulo trabalha com uma divisão que estava ocorrendo lá, porque alguns preferiam Paulo, outros preferiam Apolo, outros Pedro e assim por diante. Mas o critério que eles estavam usando era um critério que não era bíblico, porque a mensagem dos três era a mesma, mas o critério deles era simplesmente por gostos espirituais. Então, as avaliações que nós fazemos na nossa vida devem ter critérios bíblicos. Então, por exemplo, o que é um bom funcionário? O que é um bom pai? O que é um bom cônjuge? O que é um bom pretendente para o casamento, para o namoro? O que é um bom emprego? Nós não devemos avaliar essas coisas com critérios de gostos pessoais. É a Bíblia que nos fornece critérios objetivos, claros, para que a gente chegue à conclusão. Olha, isso aqui é um bom pai, isso aqui é um bom emprego, isso aqui é um bom funcionário. E assim por diante. Bom, uma segunda questão que eu quero compartilhar com vocês. Dentro dessa primeira aplicação aqui, podemos julgar, então nós já chegamos a algumas conclusões aqui, né? A segunda questão é como nós podemos, então, avaliar uma mensagem aparentemente espiritual? Ou seja, uma pessoa que pregue e diga que está falando algo da parte de Deus.
teve um sonho da parte de Deus, uma revelação, uma visão, uma profecia, assim por diante. Como nós podemos lidar com isso? Aparentemente a igreja, como eu disse no início, a igreja primitiva lidou com essa questão. O apóstolo Paulo trata com coisas que parecem ser parecidas com isso em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. Parece que isso era muito comum, até mesmo experiências sobrenaturais, né? Outra coisa importante antes de entrarmos nos pontos aqui é que, como eu disse no início da leitura do texto, no versículo 1, quando João diz não deis crédito a qualquer espírito, é o imperativo presente com uma partícula negativa, que significa que uma ação que está ocorrendo deve ser parada, não deve prosseguir. Então a ideia do texto é que havia talvez uma facilidade para aqueles crentes da comunidade de João em acreditar em supostas visões, revelações e profecias. E quando olhamos para o nosso contexto, há também essa facilidade. As pessoas têm dificuldade de rejeitar uma mensagem quando a pessoa diz que sonhou aquilo, que Deus mandou falar e assim por diante. Bom, a igreja sempre, os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento, a igreja na história sempre sentiu a necessidade de diferenciar, né, o verdadeiro do falso. Então, nós vimos na aplicação anterior que nós podemos fazer uma avaliação. Eu diria que não somente podemos, mas de acordo com os textos que nós citamos aqui, nós inclusive devemos fazer uma avaliação das mensagens que nós ouvimos, ou se alguém vem trazer uma mensagem dizendo que é da parte de Deus. Eu vou salientar então alguns pontos aqui e a gente poderia até tirar outros pontos da Escritura, mas eu coloquei e selecionei aqueles que eu achei os principais. Quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que na própria Escritura, no período canônico, ou seja, no período em que Deus ainda estava inspirando profetas e inspirando os apóstolos, Deus já naquela época havia estabelecido regras para que o povo dele não fosse enganado. Então, mesmo naquela época, imagine hoje, né? Já naquela época que Deus falava meio que diretamente ali, quase, né, com o seu povo, já existiam falsos profetas e já existiu essa necessidade de estabelecer regras para que o seu povo não fosse enganado. Então vamos olhar para algumas dessas regras e vamos tirar aqui algumas lições para a gente. Primeiro, veja que no Antigo Testamento é dito que um profeta, que se ele profetizasse alguma coisa e aquilo se cumprisse, então ele era um profeta de Deus. Se ele profetizasse e não se cumprisse, ele era um falso profeta. Então, Deuteronômio 18, 22 diz o seguinte: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberbo falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, nós vemos aqui um critério, um primeiro critério que Deus mesmo tinha estabelecido. Se a pessoa falou em nome de Deus, se cumpriu, né? Isso que acontecia na época. Era de Deus, senão não é de Deus. Mas será que é só isso? Será que não existem outros critérios? É claro que a gente deve pegar todo o conjunto da Escritura para entender melhor isso. Porque só o critério do cumprimento, tem pessoas aí, teve um ano aí que a Mandy na virada do ano falou que aconteceu um monte de coisa, das 10 coisas, 5 se cumpriram. Então nas 5 que se cumpriram, Deus é que estava a inspirando para falar aquilo? É obviamente que não. Por quê? Porque o critério não é só o cumprimento. Então a Bíblia nos fala também a respeito de outras questões importantes que devemos avaliar, o que o povo de Deus deveria avaliar. Também o propósito. Deus, quando usava os profetas, quando dava sonhos, revelações, visões e assim por diante, existiam propósitos claros de Deus. Por isso, quando a gente analisa desse ponto de vista a Escritura, nós vemos que não há na Bíblia nenhum exemplo de profecias com propósitos unicamente individuais. Não há nenhum exemplo na Bíblia que Deus levantou um profeta para ter um sonho, uma visão, etc., simplesmente para satisfazer uma curiosidade de uma pessoa ou abençoar a vida de uma pessoa unicamente. Biblicamente não existe isso. Não existir na Bíblia, então, profecias unicamente individuais. Eu coloquei como exemplo aqui do profeta Ágabo, mas você pode pensar em qualquer outro exemplo da Escritura. Em Atos 21, 10, 11, Ágabo profetizou na vida de Paulo que iria acontecer algo com Paulo. Isso aconteceu realmente, mas veja, isso não dizia respeito só à vida de Paulo,
mas dizia respeito ao reino de Deus. Então, mesmo nos tempos em que havia ministério profético, Antigo, Novo Testamento, claro que com diferenças desse ministério, mesmo nesse tempo, não houve nenhuma profecia simplesmente individual. Simplesmente, todas as profecias estavam ligadas com propósitos claros relacionados ao reino de Deus. Então, por exemplo, a profecia que Isaías entregou para Ezequias, dizendo que ele não morreria, mas viveria, parece uma profecia individual, mas tem a ver com o reino de Deus, porque afinal de contas, Jesus Cristo viria da descendência de Ezequias. Então, existe um emaranhado de ligações nas profecias bíblicas que fazem com que todas elas tenham uma ligação com o reino de Deus. E óbvio que todas elas tinham um propósito de glorificar a Deus. Então, por exemplo, que sentido teria, partindo desse pressuposto, uma pessoa em alguma igreja, por exemplo, adivinhando o RG da pessoa, né? Ah, Deus está me revelando aqui que o RG da pessoa é tal, que o CPF de tal pessoa é tal. Qual propósito isso tem em relação ao reino de Deus? Qual o sentido que isso tem em relação ao reino de Deus? Simplesmente por uma curiosidade, as profecias bíblicas nunca foram dessa maneira. Uma outra questão importante que deveríamos prestar atenção nas profecias bíblicas é que elas sempre são claras. As profecias da Sagrada Escritura, quando o profeta lá tinha um sonho, uma visão, uma revelação, estes elementos eram sempre claros. Eles nunca ficavam pensando, poxa, será que eu tive uma revelação? Quando não era um elemento claro, havia um método de interpretação claro. A pessoa não ficava a vida toda ali pensando, será que Deus falou? Será que Deus não falou? Então, como no caso do sonho do Nabucodonosor, né, que ele teve o sonho e aí teve uma interpretação. Né? Quando a gente olha esse texto, por exemplo, eu convido você a examiná-lo um pouquinho, este texto das Sagradas Escrituras. Atos capítulo 9. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Olha só. E ressaltando que essa profecia, essa visão foi Ananias que teve. E ele teve uma visão da parte de Deus que ele deveria falar com Paulo, né, que se chamava Saulo. E veja como isso é específico, isso é bem claro. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai para a rua chamada direita, quer dizer, falou o nome da rua, né? Na casa de Judas, falou o nome do dono da casa, procura por Saulo, apelidado de Tarso, falou até o apelido de Saulo, pois está orando, ainda falou o jeito que o camarada estava orando. Né? E viu entrar, quer dizer, ele viu o modo como o apóstolo Paulo veria isso, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu, Senhor, e aí Ananias falou com Deus a respeito de que Paulo perseguia a igreja, assim por diante e tal. E no versículo 15 nós vimos que mais uma espécie de profecia, né? Vai porque este é para mim um instrumento escolhido que vai padecer. E detalhe que isso realmente se cumpriu. Isso parece claro? Isso parece específico? Sim, as profecias bíblicas elas são claras, elas são específicas. E quando não são tão claras assim, elas são claras de acordo com todo o contexto da Escritura. Não é verdade? Então, é muito complicado as pessoas que dizem profetizar em nome de Deus, dizer, olha, Deus me diz que tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra na vida de todo mundo. Deus está dizendo que essa semana vai tocar o telefone da tua casa, ou você vai receber uma mensagem que vai te trazer alegria, ou você vai fechar um negócio. Essas coisas ocorrem a todo tempo. Então, Deus iria inspirar alguém para falar isso, que não fosse algo específico, fosse algo tão genérico. Então a gente olha, as profecias bíblicas elas são claras. Um outro ponto importante aqui é que as profecias bíblicas elas têm coerência com a realidade. E quando a gente olha muitas pessoas num contexto muito místico de revelação, de profecia e assim por diante, nós olhamos para a história da igreja, olhamos para a coerência da realidade e nós vemos que são mensagens incoerentes. O exemplo disso é quando nós olhamos para a história da igreja. Veja, talvez
pelo menos na minha opinião, na opinião de muitos daqueles que estudam a Bíblia, a Reforma Protestante foi o período de maior avivamento da história da Igreja pós-bíblico. Então talvez foi o período de maior avivamento, de reavivamento. E veja, quando nós falamos de um reavivamento, é interessante porque talvez o maior reavivamento que houve na história, a Reforma Protestante, aconteceu sem a necessidade de nenhuma revelação por parte daquele que começou o movimento, Martinho Lutero. Isso mesmo, Martinho Lutero não teve um anjo que chegou para Martinho Lutero falando, olha, vai, pregue as 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg. Não, ele não teve nenhum sonho, ele não teve nenhuma visão, nenhuma revelação. Tão somente ele olhou a Escritura Sagrada e viu o que era a verdade e ele viu realmente o que ele tinha que fazer. Então a pergunta é, se Deus pôde guiar um dos maiores movimentos de avivamento da história da igreja só pela Escritura, Deus não poderia guiar também o seu casamento, a sua vida, os seus estudos, o seu trabalho só pela Escritura? Através dos princípios da Escritura? Então, quando nós olhamos para este movimento mundial, místico nas igrejas, nós vemos que não tem muita coerência com a realidade. Uma outra coisa, se nós pensássemos, por exemplo, nos acontecimentos do mundo, aquilo que é prioridade e aquilo que é supérfluo. Então, percebam que, infelizmente, nesse momento, há muitos missionários sendo perseguidos na Coreia do Norte, na China, nos países muçulmanos, e pode ser que nesse exato momento tenha algum ditador, alguma pessoa invadindo a casa desses missionários para os matar, para fazer coisas horríveis com eles. E veja, muitos desses acontecimentos, Deus não os avisa disso, porque faz parte do plano de Deus, que muitos sejam martirizados mesmo. Mas é incrível como, aparentemente, algumas pessoas dizem que Deus mostrou para elas que sexo que ia ser o filho de fulano, ou mostrou para, como eu disse, aquelas pessoas que adivinham o RG da outra. Então quer dizer que Deus ele iria inspirar uma pessoa para poder dizer alguma coisa supérflua, sendo que coisas muito mais importantes estão acontecendo no mundo e Deus aparentemente não está usando os profetas, não está se revelando de forma sobrenatural. Então, somente através de um exame da história da igreja e da coerência da realidade, nós poderemos chegar à conclusão de que não é assim que Deus age, que não é assim que Deus opera. O Martinho Lutero fez um voto, essa é uma questão pessoal de Martinho Lutero, não estou falando que isso é um voto que todos devem fazer, mas que nos chama a atenção pelo fato dele ser o grande precursor do movimento que nós levamos o nome, dos protestantes. E ele diz o seguinte, fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer tanto para esta vida quanto para o que há de vir. Um outro teste que nós podemos fazer e olhar na Escritura e tirar lições importantes também é o teste doutrinário. Ou seja, nenhuma pessoa que vem falar em nome de Deus, e isso não é só profecia, revelação, mas pessoas que pregam também, a sua mensagem deve ser recebida se essa mensagem não estiver de acordo com a doutrina da Bíblia. Então, veja esse texto. Deuteronômio 13:1. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Então, Deus mesmo está dizendo aqui que ele faria alguns testes com o povo. Permitiria que alguns profetas profetizassem e fizessem milagres, só que o povo saberia que era um falso profeta se a mensagem daquele profeta fizesse com que o povo adorasse outro Deus. Esse é um teste doutrinário. Qualquer mensagem que nos desvie da verdade bíblica deve ser rejeitada. E João, no texto que nós estamos estudando, ele dá também um teste doutrinário. Qualquer mensagem que negue uma doutrina fundamental da Bíblia deve ser rejeitada. Uma outra questão importante dentro ainda desse teste doutrinário
é a própria suficiência das Escrituras Sagradas. Veja esse texto de Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura e ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes à sua palavra para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Quer dizer, nós não podemos acrescentar e nem tirar nada das doutrinas bíblicas. Apocalipse 22, 18 e 19, que se refere a Apocalipse, mas também se aplica a toda a Escritura, diz o seguinte: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, se algo acrescenta alguma coisa à doutrina bíblica, deve ser rejeitado. Eu vou dar um exemplo que talvez esclareça essa questão. Há um livro muito conhecido de uma autora que tem o título Divina Revelação do Inferno. E depois ela escreveu outro livro que tem como título Divina Revelação do Céu. Eu não duvido que ela tenha tido aquelas experiências. O que eu coloco em xeque, de acordo com a avaliação bíblica, é se foi Deus quem deu essas experiências. Porque quando nós olhamos para estes textos da Escritura, nós vemos que tudo aquilo que Deus ensinou na Bíblia é suficiente para a nossa fé. Então, tudo aquilo que Deus ensinou sobre o inferno na Bíblia é suficiente para que a gente conheça a respeito do inferno. Tudo aquilo que Deus revelou a respeito de Cristo, de Deus, do céu, é suficiente. À medida que nós admitimos acréscimos a isso, nós estamos aceitando e admitindo que a Bíblia não é suficiente. Estamos dizendo, não, a Bíblia revela sobre o inferno e tal, mas eu preciso de mais uma revelação para completar. Então isso é muito perigoso, por isso nós deveríamos tomar bastante cuidado com isso. Por isso João, na carta, está bastante preocupado com essa questão. E por último, o aspecto canônico, que nos mostra que Deus inspirou a Escritura e aí esse cânon fechou, a Escritura foi inspirada e não há nada que se compare à Escritura. Hoje em dia, a maior autoridade e a única regra de fé e prática é a Escritura Sagrada. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quer dizer que toda a Escritura é inspirada e é útil para que a gente tire princípios para todas as áreas da nossa vida. Então o texto não está dizendo que ela não é suficiente. Ela é útil e ela é, no contexto a gente vai perceber isso, ela é suficiente. Nisso, nós entramos numa questão importante aqui. As pessoas que dizem trazer mensagens extra-bíblicas, uma dificuldade dentro dessa questão canônica é encaixar esses sonhos, essas revelações, profecias, entender como que elas se relacionam com o cânon. Porque se elas foram dadas por Deus e elas são iguais ao cânon, então a Escritura não acabou ainda. O que a gente nega completamente. E todos os evangélicos negam que a Escritura tenha continuado. A Escritura se fechou. Se a pessoa diz que é menor, que a inspiração é menor do que a Escritura, é outro problema. Então existe algo semi-inspirado? Existe uma meia-verdade? Então é um grande problema entender essas coisas são bem problemáticas. Talvez o que nos ajude a entender seja o conceito da teologia sistemática de revelação, inspiração e iluminação. Revelação é o ato de Deus se revelar. Deus se revelou de diversas maneiras, de diversas formas. Inclusive, Deus se revelou de muito mais modos do que estão escritos na Escritura. Por exemplo, o próprio João diz que se fosse escrito sobre todos os milagres de Jesus, não caberia em um só livro. Ele usa uma hipérbole ali dizendo que Jesus fez mais milagres. Então, houve mais manifestações revelatórias de Jesus e de Deus. Todavia, nós devemos atentar para o processo de inspiração. Aquilo que dessa revelação Deus quis que a gente adotasse como regra de fé infalível é o que foi escrito e inspirado pelos profetas e apóstolos. Então é diferente o ministério do profeta Isaías e do apóstolo João do ministério pastoral de hoje. O que o profeta Isaías escreveu, ele escreveu por inspiração. O que João escreveu, escreveu por inspiração. O que nós falamos não é por inspiração, é por iluminação. O terceiro conceito. Então, o mesmo Espírito que
inspirou a palavra de Deus, ele agora ilumina a gente para entender essa palavra que já é inspirada. De forma que a Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão mais importante, a confissão reformada mais importante, a confissão de fé, diz o seguinte no seu primeiro capítulo sobre a Escritura Sagrada. Fala de vários elementos da Escritura e no finalzinho diz o seguinte: isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Então, todos os modos do período canônico cessaram, Deus cessou de se revelar com esses modos. Por isso, nós dizemos que a Escritura é a nossa única regra de fé e de prática. Obviamente que quando dizemos isso, não estamos negando que haja algumas coisas que acontecem no mundo e até na igreja que a gente não consegue entender. Por exemplo, no campo missionário acontece muita coisa impressionante e que a gente não tem muita explicação, também não temos explicação para tudo. Especialmente no campo missionário, em lugares em que Jesus nunca fora pregado, quando o evangelho chega, acontecem muitos tipos de sinais assim, até miraculosos. Não negamos estas questões. O que estamos afirmando é que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática e é o modo infalível, eficaz de Deus se revelar ao seu povo, sendo o modo suficiente. A Escritura é suficiente para que tenhamos princípios, regras, normas para todas as áreas de nossa vida. Quando a Escritura não fala claramente, ela nos dá um norte. Então ela tem várias funções maravilhosas. O que nós aprendemos hoje então? Irmãos amados, aqueles que são filhos de Deus devem rejeitar o mundanismo. Então, João associa os falsos profetas, a sua mensagem, aqueles que ouvem, ao mundanismo. Nós não devemos aceitar isso e devemos avaliar essas mensagens que supostamente vêm de Deus com o padrão das Escrituras Sagradas. Então, que Deus nos ajude nessa missão, a valorizar a Escritura e a também usar a Escritura como princípio fundamental de avaliação de todas as coisas. Há um livro escrito por um de nossos professores do seminário, José Manuel da Conceição, reverendo Heber Júnior. Há um livro dele muito interessante falando sobre tomar decisões segundo a vontade de Deus. Vou colocar esse livro aqui na descrição porque não tem necessariamente a ver com esse assunto, tem mais a ver com o assunto de tomar decisões e de olhar para a vida e tentar perceber o que Deus está querendo falar comigo através da Bíblia e também através das circunstâncias. Então, eu vou colocar na descrição aqui embaixo este livro para que você possa comprar, inclusive está em promoção na Amazon e também tem outros livros de cunho reformado que falam desse assunto. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, ó Pai, por mais essa oportunidade de poder glorificar o teu nome através da tua palavra. Ó Deus, do estudo da tua palavra. Ó Deus, abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão nos ouvindo e aqueles que ainda não te conhecem, que eles possam se converter ao Senhor e aceitá-lo de todo o coração. E assim, Senhor, ser guiados pelas Sagradas Escrituras, que é, Pai querido, e tem todos os princípios essenciais para que tomemos todas as decisões de nossa vida. Ó Deus, te louvamos pelo dom das Escrituras, pelo processo de revelação, de inspiração, e também te louvamos pela iluminação, pois o teu Espírito nos ajuda, sem ele nós não conseguimos, nos ajuda a entender aquilo que já foi inspirado, começou em Gênesis e terminou em Apocalipse. Ó Deus, em tudo nós louvamos o teu nome, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, você tenha um domingo abençoado para a glória de nosso Senhor.